As bruxas são respeitadas em algumas sociedades e abominadas em outras. Elas estão associadas a conhecimentos ocultos e poderes sobrenaturais. Elas são capazes de curar, mas também de lançar maldições e provocar doenças e até a morte. Elas têm um lugar garantido no imaginário coletivo. Por isso, quando crimes cometidos por mulheres acontecem em circunstâncias misteriosas, cruéis, espirituais e místicas, as pessoas identificam essas mulheres como bruxas. No vídeo de hoje conheceremos a história de Célia de Souza, a mulher que foi acusada de diversos crimes e passou de curandeira respeitada a uma feiticeira temida e amaldiçoada, e ficou conhecida como a Bruxa da Sapolândia. Quer saber mais sobre essa história? Assista o vídeo até o final. E se gostar, peço que deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agora vamos para o vídeo. Célia de Souza nasceu em Rio Negro por volta de 1920 e veio para Campo Grande nos anos 50. Ela foi morar na zona oeste da cidade, na Vila Afonso Pena, no bairro Tacuruçu, em uma região chamada Sapolândia, que tinha esse nome por conta das lagoas e brejos que juntavam muitos sapos. Com experiência em benzimentos, se tornou conhecida pelos moradores locais. Na década de 50, muitas pessoas do interior de outras regiões mudaram-se para Campo Grande por conta do desenvolvimento da cidade. A farta mão de obra tirou pais e mães de casa e deixou crianças sozinhas. A casa de Célia era bem simples e ela percebeu que podia ter uma renda extra e resolveu abrir uma espécie de creche em sua casa, cuidando das crianças cujos pais não tinham onde deixar enquanto trabalhavam. Alguns pais ficavam até meses fora, deixando as crianças sob seus cuidados. Mas alguns pais pararam de enviar dinheiro para a creche e abandonaram as crianças. A qualidade de vida dessas crianças caiu muito. Elas viviam em condições precárias e os pequenos passavam fome e maus tratos. Então, aí começa o terror que deu o nome à Bruxa da Sapolândia para Célia. A aparição de sapos com boca costurada, caldeirões, pentagramas e Célia falando em línguas estranhas começou a fazer parte do folclore de quem passava perto da casa. Os pais colocavam medo nas crianças desobedientes e diziam: "Se você fizer bagunça, vou te levar para morar na casa da bruxa." Os crimes. O que era lenda tornou-se realidade em 1969, após denúncia de moradores que levaram a polícia para investigar a casa de Célia, principalmente pelas crianças que estavam descuidadas, e o desaparecimento de algumas também foi notado. Em 11 de janeiro de 1969, na delegacia de polícia do bairro Ambaí, José Fernandes, acompanhado do cunhado Bertolino Larson, relata ao delegado uma história de assombrar. Na casa moravam ao menos 11 crianças. Na casa de mãe Célia, como era chamada, foram encontradas 2 crianças em deplorável estado de saúde, levadas para a Santa Casa. 4 crianças perderam a vida por espancamento, fome, maus tratos e rituais de magia. 3 foram enterradas nos quintais de 2 residências. A polícia foi à casa de Célia e ela foi presa de imediato, junto com o marido João Luiz da Silva e o próprio Bertolino. No quintal, ela indicou onde estavam enterradas 2 crianças, um menino e uma menina. Os corpos estavam sepultados em covas rasas sob o pé de uma árvore seca e retorcida. A imprensa acompanhou tudo de perto e eternizou em fotos Célia agachada ao lado de um caixão, fumando um cigarro. A notícia que alarmou os moradores da cidade relatava que Célia era macumbeira e matou as crianças em rituais macabros. Ela também foi denunciada pela morte de um menino, que morreu em janeiro de 69,
e foi sepultado no cemitério. Na defesa, o advogado Odir Vidal argumentou que ela foi protagonista de uma sanha policial, injustiçando uma pobre mulher que serviu de pasto ao noticiário impúdico. Ou seja, para o advogado, Célia foi vítima de uma imprensa sensacionalista. Na sentença que absolveu os 3 acusados, o juiz da 5ª Vara, Milton Maluley, afirma que não há nexo causal entre as lesões e a morte. Ora, está patente nos autos que nem direta nem indiretamente tais lesões restaram provadas. Como então admitir-se como provada a morte dos menores em consequências de tais lesões? Morreram, é verdade que sabe lá, senão como têm morrido os milhares de seres humanos vítimas de suas próprias desgraças, a ignorância, o desamparo, a desnutrição, a fome e a debilitação. Essa decisão foi publicada em 24 de maio de 1971. A história documentada acaba em 1º de junho de 1971, com o alvará de soltura. O que aconteceu com Célia após ser liberada pela justiça? Durante sua estadia na cadeia, de 1969 a 1971, Célia teria se transformado em uma pessoa que não falava, foi abandonada na prisão e ficou irreconhecível. Em 1971, ela foi solta por ser absolvida e passou da vida para a história, sendo conhecida como uma das bruxas do Brasil. Há relatos que, após sair da prisão, Célia tenha ido para o Paraguai aprimorar suas técnicas de bruxaria. Outros relatos apontam que ela tenha tirado a própria vida, virado garota de programa, e outros dizem que ela voltou para sua casa e, após sua morte, virou um espírito errante que assombra a casa em que morou. Mas a verdade é que ninguém sabe o verdadeiro fim da bruxa da Sapolândia. Mas, para cada sapo encontrado com a boca costurada, animal sacrificado, pentagrama desenhado, criança desaparecida ou morte, era tudo culpa de Célia. Nessa história, há mais perguntas do que respostas, e talvez seja por isso que a bruxa da Sapolândia tenha se tornado uma das lendas urbanas mais famosas de Campo Grande. Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.